em Jerusalém adorar, ele fez 2 bezerros de ouro. Um colocou em Dan e outro em Betel, para que o povo adorasse lá, para não vir para Jerusalém adorar o Senhor. Pecado terrível, fazendo com que o povo afastasse cada vez mais do Senhor. E o Senhor, então, através dos seus profetas, foi anunciando a destruição do reino. O profeta Oséias, o profeta Amós profetizavam que o povo estava afastado do Senhor, precisava voltar. E foi sucedendo reis após reis, até que certo dia os assírios foram sobre o reino do norte, destruído, deixou de existir o reino do norte. Passou então a só o reino do sul, que também estava em profundo pecado. E Daniel, ele morava no reino do sul. E o Senhor já havia também profetizado que eles seriam exilados, iriam para o exílio. E nesse texto aqui, Nabucodonosor partiu então para dominar, e dominou, e levou para o exílio soldados de guerra, levou os jovens, os nobres, os príncipes, e Daniel foi junto nessa leva. Ele, seus colegas e muitas outras pessoas. E o que me chama a atenção é a situação em que Daniel estava e o propósito que ele fez. No versículo 8 nós lemos e diz: Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei. Daniel é considerado um dos profetas maiores. Um dos profetas maiores. E no seu livro, ele demonstrou aqui uma situação que, se a gente parar para pensar, não era fácil. A decisão que ele tomou. Isso nos mostra, irmãos, que o sofrimento que nós passamos aqui nesta vida, ele independe daquilo que você faz. Você pode tomar decisões certas, que você vai sofrer. Você pode tomar decisões erradas, que o sofrimento vem do mesmo jeito. E você nem precisa tomar decisão, que você sofre da mesma forma. Porque o sofrimento deste mundo, ele está ligado aqui. Enquanto aqui estivermos, nós vamos ter que lidar com o sofrimento, com a dificuldade. Jesus veio e fez tudo certinho, e pagou com a vida, sofreu amargamente. Ele diz em João 16:33: no mundo tereis aflições. No mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Louvado seja o nome do Senhor. E nessa vida nós passamos por essa situação. Agora, a grande diferença é quando nós tomamos uma decisão baseada na fé. Quando nós acreditamos na vontade do Senhor e agimos nesse sentido. Daniel, ele era prisioneiro, escravo, foi levado para servir ao rei. Estava aprisionado naquele lugar, como prisioneiro, como escravo, obrigado a servir aquele rei. E o rei deu uma ordem para que fossem alimentados com o manjar do rei, que bebessem o vinho do rei e que fossem instruídos nos ensinamentos dos caldeus, na língua, na cultura do povo babilônico. E eu fico pensando que nós, em determinadas situações, quando nós nos deparamos com algo que julgamos
sem saída, a nossa tendência é agir por conta própria. Quando nos deparamos numa situação difícil, muitas vezes nós não esperamos Deus, muitas vezes nós não consultamos ao Senhor, nós agimos. E essa ação que nós tomamos vai fazer toda a diferença no seu sucesso ou no seu fracasso. Daniel tinha tudo para comer do manjar do rei e beber o vinho. Eu até imagino, se fosse nós no lugar de Daniel, o nosso pensamento seria o seguinte: eu sou escravo, estou preso, estou recebendo uma ordem real, e naquele tempo, se você olhasse para o rei ou se você não olhasse, ele quisesse mandar te matar, não tinha nem conversa. Então eu sou escravo num reino diferente, tem uma ordem do rei mandando eu comer dessas melhores comidas aqui, desse vinho, de coisa perfeita, esse manjar. Se eu sou obrigado, eu vou comer, né? Senhor, que me perdoe, mas o que eu vou fazer? Eu sou obrigado. Esse seria muitas vezes o nosso pensamento. Eu estou numa situação que eu vou ter que comer isso aqui, e a comida não era ruim mesmo. Mas Daniel tinha princípios. Glória a Deus. O grande problema da humanidade é defender princípios. Nós muitas vezes não defendemos os princípios que nós aprendemos na palavra, que nós aprendemos em casa, que nós aprendemos na igreja. Na situação difícil que a gente encontra, a gente esquece os princípios todinho e começa a fazer aquilo que desagrada a vontade do Senhor. Daniel foi diferente. Ele assentou no seu coração, ele colocou no seu coração que não ia se contaminar. Ele tomou a decisão de que não ia se contaminar. Ele não perguntou primeiro para ninguém, não. Porque era uma ordem real, ele estava botando a vida dele em risco. Mas a Bíblia nos diz que Deus deu graça a Daniel. Ele achou graça aos olhos do eunuco, do chefe dos eunucos. Deus interveio ali. Quando nós lemos João 16, que diz: no mundo tereis aflições, mas tenha boa fé, tenha fé, eu venci. O Senhor está querendo nos dizer que Ele tem um caminho para nós. Ele diz: no mundo vocês vão ter aflições, vão passar por aflições, por sofrimento, mas eu sei o caminho para sair, para vencer. É como se Ele dissesse: vem me perguntar, no mundo vocês vão ter aflições, mas me pergunte como sair disso, como passar isso, como vencer isso. E o nosso problema muitas vezes é não falar com o Senhor, é passar o problema, a dificuldade, mas não consultar ao Senhor, não orar, não buscar ao Senhor, não pedir a misericórdia. Quando você toma uma decisão baseada na vontade de Deus, Ele arranca tudo da frente, Ele faz existir o que não tem para cumprir aquela decisão que você tomou. Quando você toma uma decisão baseada na vontade de Deus, você não está só, você está com Ele, e Ele faz cumprir. Agora, quando tomamos uma decisão fora da vontade de Deus, você está sozinho. Deus nunca vai lhe ajudar a cumprir a sua decisão que é contra a vontade dele. Ele não vai te ajudar você a cair no buraco. Então, quando nós tomamos as nossas decisões fora da vontade de Deus, nós sofremos, nós fazemos aqueles que estão em volta sofrer, nós pagamos esse preço. Agora, quando você toma a sua decisão baseada na vontade de Deus, você passa pelo sofrimento, sim, mas Deus te faz crescer, Deus te faz grande. Ele
perecer. Daniel assentou no seu coração não se contaminar. Achou graça e falou para o dispenseiro. Combinou primeiro com o chefe dos eunucos. Achou graça, tudo bem, concordou. E chegou para o dispenseiro, que era o outro que o chefe dos eunucos tinha colocado sobre eles. Me experimenta 10 dias. Experimente a nós, eles e os seus companheiros. Experimente 10 dias. E ele diz no versículo 12: fazendo com que se nos dê legumes a comer e água a beber, deixando todos os manjares, aquelas delícias do rei, para comer legume e beber água. Pela lógica, irmãos, pela lógica, eles comendo só legumes, porque legume é uma coisa boa, né? Mas se você comer só legumes, você adoece. Tem que ter uma dieta balanceada. Você tem que comer coisas variadas, um pouco de cada coisa, para que a dieta seja boa. Não pode exagerar. Eu vou comer só massa, vai dar problema. Eu vou comer só legumes, também vai dar problema. Tem que ter uma variedade para que o corpo tenha ferro, para que o corpo tenha potássio, cálcio. E eles comeram legumes e beberam água 10 dias. Isso aqui para mim seria um regime. Eu passei uns quase 15 dias. Mas não era só no legume não. Tinha um feijão pelo meio de vez em quando. Perdi 5 quilos em uma semana. Foi um treino ligeiro. Eu fiquei até assustado. Falei, rapaz, eu vou parar porque o negócio está rápido demais. Perdi 5 quilos em uma semana. Semana é 7 dias, quase 1 quilo por dia. Comendo verdura. E olha que tinha arroz, tinha carne de vez em quando, mas era mais verdura. E eles experimentaram 10 dias. E ao final dos 10 dias, eles estavam mais gordos. É a primeira vez que eu vi verdura engordar. Primeira vez que eu vi verdura engordar as pessoas. Eles estavam mais gordos, mais fortes do que aqueles que estavam participando do manjar do rei. Porque Deus sustentou eles por causa da decisão que tomaram. Qual era a decisão? Eu não vou me contaminar, eu não vou fazer o que é errado. Não vou fazer. E Deus moveu o coração de um, moveu o sistema corporal deles, e eles passaram esse período e saíram lá na frente melhor do que os outros jovens. E a Bíblia nos diz que o dispenseiro tirou deles, a partir dessa experiência, tirou todo o manjar e o vinho, e eles passaram comendo verdura e água. Quanto tempo? No início era 3 anos, o prazo do rei foi 3 anos, que eles iriam ser alimentados com o manjar, para que no final o rei avaliasse. Já pensou você passar 2 anos, 3 anos comendo só verdura e bebendo água? Escapa, não escapa. Mas ao final do tempo, quando foram apresentados ao rei, eles estavam 10 vezes mais sábios, mais cultos, mais inteligentes que todo o povo do reino. Não era só ali no palácio não, mais sábio, mais inteligente que todos no reino da Babilônia. Não havia no reino da Babilônia ninguém mais sábio, mais inteligente, mais esperto do que Daniel e seus companheiros, Sadraque, Mesaque e Abednego, porque decidiram honrar ao Senhor fazendo aquilo que é certo, fazendo a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele decidiu ser diferente. Nós somos diferentes, porque nós temos o Senhor conosco. Nós precisamos ser diferentes do mundo. Eu não posso querer
servir ao Senhor me igualando com o mundo, porque se eu for diferente, o mundo vai me chamar de quadrado, o mundo vai me chamar disso, vai me chamar daquilo outro. Daniel não se importou com nada. O objetivo dele era a vontade de Deus, de não se contaminar. E essa deve ser a nossa posição. Decidimos ser diferentes num mundo tão corrompido. Daniel, ele foi instruído. Ele sabia, ele tinha os princípios do Senhor no seu coração. O rei mandou que ele fosse ensinado em toda a língua, em toda a cultura babilônica. Babilônia significa o mundo, significa escravidão, significa maldição. E o mundo quer te ensinar, o mundo quer que você aprenda a cultura deles, o mundo quer te escravizar, mas é preciso que você seja diferente e diga: não vou me contaminar com isso, não vou defender as teologias que o mundo defende, não vou compactuar com as ideias que o mundo prega, que não tem problema isso, não tem problema aquilo. Eu vou continuar servindo ao Senhor, fazendo a vontade do Senhor, busque o que buscar. Louvado seja o nome do Senhor. E se a gente prosseguir, irmãos, lendo o livro de Daniel, nós vamos continuar vendo a trajetória de vitória. Ele interpreta o sonho do rei. O rei teve um sonho e chamou todos os sábios e adivinhos, os inteligentes do reino. Daniel estava lá no canto. O rei achou ele inteligente quando foi analisar ele, mais inteligente que todo mundo, mas depois parece que esqueceu, ficou lá. E o rei chamou todos os seus sábios e disse: olha, eu tive um sonho e meu espírito está perturbado. E os sábios disseram: tudo bem, rei, vamos dar a interpretação, nos conte o sonho. E o rei disse: não, se engasgou agora. E o rei disse: não, vocês vão adivinhar o sonho e depois interpretar. Aí apertou eles, porque se conta o sonho, eles iam lá inventar qualquer conversa. Mas não, o rei disse: não, agora não. Vocês vão adivinhar o que foi que eu sonhei e depois interpretar. E se vocês não fizerem isso, vocês vão ser tudo destruídos, vão morrer todo mundo. E aí falaram: não, rei, isso aí é impossível. Não existe quem consiga fazer isso. Nenhum rei nunca pediu isso para nenhum dos seus súditos. Não existe quem faça isso. Só os deuses podem fazer e eles não moram aqui. E o rei então fez um decreto: matar tudinho. E mandou matar todos os sábios, todos os entendidos do reino. E saíram os soldados para cumprir a ordem do rei. E foram buscar Daniel e seus amigos, que serviu também ao rei. E Daniel então pergunta ao chefe lá, o comandante: mas o que é que está acontecendo? Ia morrer sem nem saber porque ele estava morrendo. Mas o que é que está acontecendo? E aí ele disse: não, aí o chefe contou a situação. Vai morrer todo mundo porque não descobriram o sonho do rei. E Daniel então disse: me leve ao rei, que eu vou pedir um prazo e vou dar a interpretação do sonho dele. Irmãos, uma coragem
fé, isso é fé. Porque ele não sabia do sonho ainda. E foi levado ao rei e pediu um prazo para que ele interpretasse. E nesse meio tempo ele foi orar. Ele e seus companheiros oraram e pediram ao Senhor a graça do Senhor, a misericórdia, para que o Senhor mostrasse a eles. E Deus então mostrou a Daniel o que o rei tinha sonhado e a interpretação do sonho. Louvado seja o nome do Senhor. E ele então falou para o rei: ó rei, você sonhou, foi isso. Contou o que o rei tinha sonhado. Deu a interpretação. Irmãos, e isso é prova de que quando a pessoa manifesta essa fé, não tem quem segure. Cresce, desenvolve quando você faz a vontade do Senhor. O seu sucesso não depende de governo. O sucesso da sua vida não depende de prefeito, não depende de governador, não depende de presidente. O sucesso da sua vida depende de Deus. Daniel, ele prosperou em todos os reinados depois que foi ali o exílio. Nabucodonosor, que é aqui o versículo que nós lemos, ele foi considerado o maior ali, próximo ao rei, por demonstrar essa fé. Interpretou o sonho do rei. O primeiro, ele disse qual era o sonho e interpretou. O segundo, o rei contou o sonho e ele interpretou. Quando Nabucodonosor foi pastar, foi comer capim. E a Bíblia nos diz que Daniel prosperava. Ele prosperou no reinado de Nabucodonosor, esse aqui, de Belsazar no segundo, que depois de Nabucodonosor reinou seu filho. Depois de Belsazar, Dario, aquele em que ele foi para a cova dos leões. E depois ainda de Ciro. Em todos os reinos que passou, Daniel sofreu perseguição, mas saiu como o maior do reino. Então quem fez ele grande não foi o rei, não foi os reis por qual ele passou, não foi os governadores, não foi Deus que tornou ele grande, porque decidiu obedecer. Você vai crescer porque Deus assim vai fazer. Não se preocupe que entre governo tal, governo Y, que um vai e outro vem e que vai ser o seu fim. Não depende disso a sua vitória depende de fazer a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Daniel foi para a cova dos leões por perseguição, porque quando Nabucodonosor voltou a si lá no meio do mato, Nabucodonosor fez uma revelação, uma manifestação do poder, da glória de Deus tremenda, irmãos, por causa da atitude de uma pessoa. Eu vou ler aqui por causa da atitude de fé de Daniel e seus companheiros. Olha só o que Nabucodonosor disse em Daniel 4,36. Ele disse: no mesmo tempo me tornou a vir o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino tornou-me vir a minha majestade e o meu esplendor, e me buscaram os meus capitães e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória aumentada. Diz Nabucodonosor. Agora ele fala: agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdades e os seus caminhos são juízos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Declaração dele, reconhecendo, porque a fé de um homem
Daniel foi manifestada e um reino todo ficou sabendo por causa dessa decisão. Se você ler o final, a declaração de Dario, ele diz, no final do capítulo 6, da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é Deus vivo e permanece, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio é até o fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra, e livrou Daniel do poder dos leões. E Daniel, pois, prosperou de Dario e do reinado de Ciro o persa. Então, irmão, a sua vitória não depende de governo. O sucesso da sua empresa não depende de governo, não depende dessas leis mundanas, depende de você querer fazer o que é certo, depende de você querer honrar ao nome do Senhor. Nós somos tendentes a tomar as decisões que são menos prejudiciais. Quando você não vê saída, não, se eu não fizer desse jeito eu vou ter um prejuízo, então acaba fazendo errado. Mas Daniel assentou não fazer errado. Não, se isso está errado, não vou fazer. Dê o que der, aconteça o que acontecer. Não vamos tomar decisões baseadas nas consequências. Não, se eu não fizer eu vou perder esse recurso, vou tomar esse prejuízo. Se eu não fizer, não, nós precisamos olhar, não é para a consequência, mas sim para aquilo que Deus quer que façamos, para a norma, para a regra, para os mandamentos do Senhor. Porque quando agimos assim, o Senhor, então, Ele entra nessa batalha conosco, Ele nos livra, Ele nos dá essa vitória, porque assim nós estamos fazendo a sua vontade. Louvado seja o nome do Senhor. E os amigos de Daniel também demonstraram a mesma fé. Quando Nabucodonosor fez a estátua e colocou todo mundo para que adorasse ao som da buzina, ao som da música, e os amigos de Daniel permaneceram em pé. Um desafio, irmãos. Eles tinham a certeza que era morte certa se não obedecesse ao rei, porque o rei já tinha decretado. Mas como adorar outros deuses estava fora de cogitação, porque eles temiam ao Senhor, permaneceram em pé. E o rei então mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais, para que fossem jogados aqueles 3 jovens. Daniel, não se sabe porque, não estava ali na época. Talvez pudesse estar em outra parte do reino, viajando, ninguém sabe. Talvez pudesse estar doente. Talvez também porque ele era o homem do rei, de interpretação, uma grande consideração, e o rei sabia que talvez ele não fosse adorar e teria que morrer. Então, para não ocorrer isso, fique para lá. Ninguém sabe. O certo é que os 3 amigos de Daniel demonstraram essa fé de não se curvar a outros deuses, e foram para a fornalha e saíram ilesos, da mesma forma como Daniel. Enquanto Daniel estava na cova dos leões, o rei Dario estava perturbado, porque aquele que tem a fé em Deus, mesmo passando por problemas, mesmo no meio da dificuldade, ele tem mais tranquilidade do que aquele que está no conforto, mas não tem Deus no coração.
O rei estava atormentado. O rei passou a noite sem dormir, porque Daniel estava na cova dos leões. E Daniel lá no meio dos leões, tranquilo, porque Deus estava lá com ele. Glória a Deus. Então, se você tem Deus no seu coração, se você tem a fé, você pode estar no meio do problema, mas esteja tranquilo que você não está só. Perturbados estão os outros que estão numa aparente tranquilidade, mas não tem Deus no coração. Sadraque, Mesaque e Abednego estavam lá no meio do fogo, passeando. E o rei pelo lado de fora espantado. Tem muita gente espantada com a sua perseverança na fé. Tem muita gente espantada porque você é crente. Não, você, fulano, aceitou Jesus. Tem muita gente espantada com o seu crescimento, com a sua vida com Deus. Tem muita gente espantada. Enquanto fiquem espantados, você está passeando com o Senhor ensinando, o Senhor mostrando. Louvado seja o nome do nosso Deus. E que nós possamos, irmãos, buscar cada dia mais aumentar a nossa fé. Porque os problemas vêm, as dificuldades vêm, mas não vamos reparar nas consequências. Vamos prestar atenção primeiro se é da vontade de Deus aquilo que estamos fazendo. Se for dentro da vontade de Deus, pode vir sem medo, porque Deus ameniza, Deus tira algo do caminho, Deus faz acontecer para honrar a sua decisão, porque é a vontade dele. Amém? E que Deus possa nos abençoar e possa falar melhor aos nossos corações.